Olá, bem-vindos. Continuando aí a nossa primeira, nossos estudos da primeira semana da disciplina Lógica de Programação, né? Nesse segundo vídeo, irei dar continuidade aí sobre a parte de introdução à lógica de programação. Lembrando que no último vídeo, né, eu dei alguns exemplos falando de lógica, né, que a lógica ela é muito utilizada no nosso dia a dia, né, para desenvolvermos os algoritmos. Os algoritmos que são a sequência de passos para se resolver um problema, né? Eu mostrei aí a utilização dos algoritmos no nosso dia a dia, né? Eles estão presentes aí a todo momento, né? Principalmente quando vamos fazer um bolo, trocar um pneu de um carro, né? Quando levantamos para ir para o trabalho, a gente deve fazer uma sequência de passos para se chegar a um objetivo, né? Até para tomar banho, você utiliza um algoritmo, né? Você tem uma sequência de passos para tomar o seu banho, para fazer uma comida, é, para, por exemplo, sacar um dinheiro em um caixa eletrônico, né? Então você tem uma sequência de vários passos que você deve seguir para chegar àquele objetivo, né? Um exemplo do caixa eletrônico, se você não seguir aquela sequência daqueles passos, você não vai conseguir sacar o seu dinheiro, correto? Então, um exemplo aí, um caixa eletrônico, né? O que você deve fazer? Primeiramente, né? Você deve ir ao banco, portando o seu cartão, né? Quando chegar ao banco, você deve inserir o cartão do banco lá no computador, no caixa eletrônico, e digitar a sua senha, seus dados bancários, né? Para depois você conseguir aí retirar o seu dinheiro. Então, isso é um algoritmo muito utilizado aí no dia a dia, correto? E no último vídeo a gente começou a falar dos tipos de algoritmos, né, em descrição narrativa. É a forma de linguagem natural. É o português mesmo, né, a sequência em forma de frases, de texto, né, que eu utilizo. Então isso é uma descrição narrativa. Os últimos algoritmos foram descritos em forma narrativa, em descrição narrativa. Principalmente a situação, problema que eu mostrei, né, daquele senhor lá que precisava transportar as suas cargas de uma margem de um rio para outro, né? Então esse era o problema, né? Ele queria transportar as suas cargas de uma margem de um rio para outro. Então ele precisava pensar, né? Desenvolver um raciocínio, qual seria o raciocínio, né? Que ele deveria se chegar para criar um algoritmo, uma sequência de passos, de modo que ele não ficasse no seu prejuízo, né? Porque ele não poderia deixar as galinhas junto com o milho, porque senão as galinhas comiam o milho, e muito menos não poderia deixar juntos e sozinhos, sem ele presente, né? A raposa junto com as galinhas, porque senão a raposa certamente iria comer as galinhas. Então a gente mostrou aí o passo a passo como foi, né? Que vocês podem ver aí, né, a sequência, né, de que ele deve fazer. Primeiramente tinha que atravessar as galinhas, retornar sozinho. Depois ele atravessava a raposa, retorna com as galinhas. Depois ele atravessou o milho e retornou para a margem sozinho. E finalmente ele leva as galinhas. E dessa forma ele levou toda a sua carga de modo que os problemas aí, né, as condições, né, que ele não podia deixar aí nem a raposa com as galinhas juntos, sozinhas, sem ele presente, e muito menos as galinhas junto com o milho, de forma que as galinhas não comam milho. Então, essa seria a solução para o problema. Então, isso foi um algoritmo em descrição narrativa, certo? Então, agora, é, vamos ver aí um outro exemplo, né, de um algoritmo em descrição narrativa. A gente aí está usando um pouquinho agora da matemática, né? A gente já está começando já a entrar dentro da programação, né, de computadores, né? Primeiramente, a gente percebe a presença dos algoritmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Agora a gente vai aí começar a construir um exemplo aí de algoritmo de descrição narrativa, aí já entrando na área da computação, correto? Então, eu fiz aí o meu problema aí é descrever um algoritmo para somar dois números, né? Isso de forma em descrição narrativa, né? Então, o primeiro passo, eu devo receber o primeiro número e o segundo número, né? Então, se eu quero somar esses números, eu preciso saber quais são esses números que eu devo somar, né? Então, eu devo receber esses números, né? E o passo 2 é somar esses dois números, né? Então, eu preciso fazer a soma deles. E o terceiro e último passo é mostrar
o resultado obtido da soma, né? Então aí vai ser resolvido o meu algoritmo, correto? Então esse é um outro exemplo aí de um algoritmo em forma de descrição narrativa aí para fazer a soma entre dois números da matemática, correto? E também a gente tem os algoritmos em forma de pseudocódigo, né? Ou então Portugal, né? Então a palavra pseudocódigo ela significa falso código, né? Conforme está dizendo aí, alguns autores chamam o pseudocódigo de português estruturado ou Portugal, conforme eu disse, né? Bem sugestivo, já que podemos considerá-lo como uma linguagem intermediária entre a linguagem natural e a de programação, né? Então aí a gente já está construindo algoritmos já mais próximos da linguagem de programação, mas não quer dizer que o pseudocódigo seja uma linguagem de programação, né? Mas ele já está assim, ficando mais próximo da linguagem de programação. No decorrer do nosso curso de lógica de programação, a gente vai construir a maioria dos nossos algoritmos, né? Aliás, todos os nossos algoritmos serão em formato de pseudocódigo, né? No início, agora a gente vai fazer algumas atividades em descrição narrativa, mas a partir das próximas semanas, todos os nossos algoritmos serão desenvolvidos em pseudocódigo, né? Como se fosse um código para a gente criar um algoritmo, né? Se você não sabe, né, o código é, através da interface gráfica, né, aquelas imagens, né, como imagens de um sistema operacional, por trás daquilo ali existe um código que gera aquela imagem, né, aquela imagem bonita que você vê, né? Então, atrás daquilo ali existe um código que gera aquela imagem, né? Aquela interface gráfica bonita lá, o menu iniciar do Windows, quando a gente acessa uma pasta, né? Então, a gente não percebe isso, mas por trás daquilo ali existe um código que gera aquilo ali para você. Até mesmo na internet, né? Quando a gente está navegando numa página de notícias, né? Assistindo um vídeo, né? Então a gente nem percebe, mas atrás daquilo ali existe um código que gera aquilo ali para você, correto? Então é assim que funciona a programação. E através dos algoritmos que nós desenvolvemos os nossos códigos para gerar a interface gráfica, tá bom? Então, as vantagens aí de se utilizar algoritmos em pseudocódigo. Além de a sintaxe ser bem próxima da linguagem natural, a migração de um pseudocódigo para uma linguagem de programação é quase imediata, né? Então, é, quando eu construo um algoritmo em formato de pseudocódigo, né, para me passar ele para transformar aquele pseudocódigo em uma linguagem de programação é quase bem, bem simples, né? Então é bem próximo, né? A gente vai fazer algumas poucas modificações, né? Então quem entende bastante o conceito de algoritmo em pseudocódigo, ele vai às vezes e conseguir passar ele para qualquer linguagem de programação de quase imediato. Né? Só basta ele entender o raciocínio, né, e a sintaxe de cada linguagem, às vezes tem pouca diferença. Né? Então, que espero que você aprenda bastante, né? Na nossa disciplina, então a gente não vai estudar linguagem de programação, conforme eu disse na última aula, né? Aqui é somente uma introdução aos algoritmos, à lógica de programação, e a gente vai ver só algoritmos em pseudocódigo ou Portugal, né? E a gente vai utilizar um aplicativo Visual G, né? Se você já quiser estar olhando aí na internet como é o funcionamento do Visual G, na próxima semana a gente vai começar a usar o Visual G, que é um programa para a gente construir e testar algoritmos no formato de pseudocódigo, tá bom? Agora vamos falar das desvantagens de se utilizar algoritmos em pseudocódigos. Assim como linguagens de programação possuem algumas regras, mesmo que seja bem mais simples do que a de uma linguagem de programação completa, é necessário aprendê-las e aplicá-las corretamente. Né? Então, é necessário que você entenda bastante, né? Exige, né, que você estude bastante, entenda as regras, né? Muitas das vezes você tem que tentar memorizar alguma coisa, né, para se construir. E isso a gente utiliza através da lógica de programação, né? Através do raciocínio humano, né? Então, se você pretende seguir nessa área de programação, né, eu aconselho que você leia bastante, estude os conteúdos, tente raciocinar o máximo possível para você tentar criar algoritmos eficientes aí, tá bom? Então,
às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade nessa disciplina, né? Mas não é que é uma disciplina de bicho de sete cabeças, né? Às vezes falta um pouquinho de estudos, né? Comprometimento. Então é necessário aí que você estude essa disciplina. E lembrando que essa disciplina ela está presente em muitas áreas aí no nosso dia a dia, principalmente nos cursos superiores, como os cursos de ciência da computação, os cursos de sistemas de informação, também os cursos de engenharia, né? Então essa disciplina ela é geralmente essas pessoas que fazem esses cursos superiores, eles estudam essa disciplina e estudam sobre os algoritmos, tá bom? Então a gente vai ver um exemplo de algoritmo em pseudocódigo, né? Aí você está vendo que agora ele já não é mais em descrição narrativa, né? Agora ele virou mais uma espécie de código, né? Então nós temos aí o nosso primeiro algoritmo em pseudocódigo, né? Aí é aquele algoritmo que eu citei lá em formato de descrição narrativa para somar em dois números, eu transformei ele agora no formato de pseudocódigo, né? Então a primeira coisa, eu devo declarar as variáveis, né? A gente vai ver o conceito de variáveis na próxima semana, né? Então, nessa semana, eu até digo assim para você não se preocupar muito com esse algoritmo aí. Inclusive, não vou pedir para você criar algoritmo em pseudocódigo, né? Mas só para a gente já ter uma introdução, já a gente já começar a entender o negócio aí, né? Se você quiser fazer uma pesquisa aí, como de outros exemplos de algoritmo em pseudocódigo, é muito bom, porque quando chegar a semana que vem, você já vai ter assim uma noção melhor sobre os algoritmos em pseudocódigo, né? Então a primeira coisa é declarar as variáveis, né? Eu declarei N1, N2 e soma, né? A N1 vai guardar o primeiro valor, né? Então as variáveis elas guardam valores informados pelo usuário, né? Então eu precisei criar três variáveis, né? Do tipo numérico, né? Na verdade, teve um erro aí, né? A palavra numérico ela deveria estar na frente de soma, né? Mas o meu código aí apresentou um pequeno falha na digitação, né? Mas está valendo, né? Então é interessante que seja você declare as variáveis do tipo numérico, ou seja, números, né? Aí eu escrevi, aí teve um comando escreva, né? Que eu também vou estar falando sobre o comando escreva nas próximas aulas. Eu coloquei aí tipo um comentário, né? Não é bem um comentário, um comando aí para imprimir na tela que está mandando você digitar os dois números, né? Então você deve digitar os dois números que você deseja somar. Então, colocando em aspas duplas, né? E quando a gente for utilizar o Visual G, a sintaxe é um pouquinho diferente disso aí, né? Mas isso aí só para você mesmo ter uma noção, né? Como será esse algoritmo em pseudocódigo. Depois, no próximo passo aí do nosso algoritmo, eu devo ler esses números, né? Se eu não fazer a leitura deles, né? O programa não vai entender, né? O compilador. Então, ler esses algoritmos N1, N2, né, que as minhas variáveis que vai armazenar, né, como se fosse uma variável lá na matemática, né, por exemplo, x que armazena um valor, né, então é mais ou menos semelhante lá à matemática, tá? E no último passo a gente vai a variável soma, ela vai receber o somatório dos dois números, né, que é N1 e N2, né, que é as minhas variáveis. Pode ser qualquer número informado pelo usuário, tá bom? Então a variável soma ela vai receber aquela setinha ali, é como se fosse um igual, né? Ela vai receber a soma. E no final, né, no último passo do meu algoritmo, ele vai escrever, né, aí a mensagem. O resultado da soma vai mostrar na tela para você e escrevendo a palavra. Aliás, ele vai imprimir também na tela a variável soma, que vai receber o resultado da soma, tá bom? E a gente finaliza o algoritmo, né? E é isso, né? Não se preocupe, né? Às vezes foi um pouquinho confuso, né? Para você entender sobre os algoritmos em pseudocódigo, mas na próxima semana a gente vai estar falando mais sobre os algoritmos em pseudocódigo, né? E vou estar falando sobre variáveis, né? Sobre outras coisas, né? Os conceitos iniciais para a gente começar a construir aí os nossos primeiros algoritmos através do aplicativo Visual G, tá bom? Desde já te agradeço a sua atenção. Eu espero que você tenha entendido, né, todos os conteúdos dessa semana. Leia a apostila e faça todas as atividades propostas, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a semana que vem.